Enquanto você começa a opinar e votar na enquete, a gente quer estreitar um pouco mais a respeito desse assunto. Para isso, vamos conversar por telefone neste momento com o advogado criminalista Roberto Tardelli. Ele vai explicar melhor essa decisão do STF de que condenados em segunda instância devem ser presos imediatamente. Doutor Tardelli, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da Record News. Explique pra gente como, na prática, nós vimos ali na reportagem, é uma decisão que divide e ainda cria muita polêmica, principalmente entre os juristas. Nós perguntamos então para o senhor, o que na prática, então, essa decisão muda? Olha, na prática, essa decisão muda e muda muita coisa. E não muda, e é isso que eu gostaria de pontuar com vocês e com os nossos ouvintes. Não muda muito para quem está sendo processado pelos chamados crimes de colarinho branco. Mas vai mudar demais para as camadas mais pobres da população. Em outras palavras, aquele célebre PPP, dessa vez, capotou na curva. E eu vou te dizer por quê. Os tribunais e os juízes têm, ultimamente, uma tendência absolutamente conservadora. Não é por outra razão, Lidiane, eu estou aqui aberto agora com o site da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos 15 CDPs, que são os centros de detenção para onde vão os presos provisórios. Aqueles que estão respondendo a processo nesta situação que os 6 ministros, desgraçadamente, disseram que era legal. Todos eles estão com a sua lotação acima do dobro. Nós vamos lotar mais cadeias com pessoas que necessariamente ali não precisariam estar. A grande questão que fica também é uma questão constitucional gravíssima. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O que significa dizer o seguinte, com todo o respeito ao ministro Barroso, aliás, que antes de ser ministro foi um dos mais notáveis advogados do Supremo Tribunal Federal e durante a sua trajetória de advogado sempre prestigiou a presunção de inocência. Ele mudou o pensamento depois que assumiu a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso dizer que nós vamos admitir agora a prisão de pessoas inocentes. Agora, o que vai mudar na sua vida, o meu cidadão comum, o meu amigo, a minha, a sua, a do Cléber, de todos nós? Nós podemos ser presos, ainda que inocentes formos. Doutor Roberto. Isso quebra completamente a espinha dorsal do sistema penal acusatório. Perfeito, doutor Roberto. A gente fica numa dúvida no que diz respeito justamente a essa questão de interpretação de cada juiz. Porque me parece o seguinte, vamos tomar como exemplo, já que o senhor citou, 2 casos. Vamos pegar primeiro dos crimes de colarinho branco. Eduardo Cunha, que agora vai enfrentar então um processo no âmbito da Justiça Federal, deve ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Se condenado, ele já pode recorrer em liberdade ou de imediato ele é preso? Explica isso pra gente. E no segundo aspecto, cabe ao juiz da segunda instância determinar isso ou esse juiz simplesmente vai então analisar um recurso para então considerar um habeas corpus? Como é que é esse processo dessa forma? A rigor, o juiz de primeira instância pode decretar prisão provisória. Aliás, isso é comum, isso é usual, isso é algo que todos os dias acontece. A grande questão que se coloca é que esta prisão, a partir do momento em que ela se torna, em que ela é declarada por um órgão colegiado, ela se torna praticamente obrigatória. Então, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que não é o único juiz do Brasil, há outros juízes no Brasil, as pessoas precisam entender isso, né? Ele pode decretar a prisão de alguém, como pode o juiz de Jurucutu decretar a prisão de alguém. A questão está em que essa decretação sempre vai ser precária, poderá ser revista. No momento em que essa decisão for tomada pelos tribunais, pelos órgãos colegiados, ela começa a ter força definitiva. Esse é o grande problema.
Se nós formos hoje pegar, por exemplo, o repertório do maior Tribunal de Justiça do Brasil, que é o de São Paulo, nós vamos perceber um índice de condenação muito elevado. Esse índice de condenação muito elevado vai fazer com que nós comecemos a disparar prisões automáticas. Nós vamos criar prisões em massa. O efeito prático dessa decisão, de uma infelicidade histórica absoluta, é a criação de prisões em massa de criminosos comuns, dos criminosos pequenos, daqueles criminosos que nós estamos acostumados a ver presos. Não pensem os nossos ouvintes que isso foi feito. Nós não podemos tratar a Lava Jato como uma instituição. A Lava Jato é um processo. Aliás, são vários processos, né? Mas eles precisam estar submetidos às regras dos processos. Se a gente começar a separar uma possibilidade, uma licença para a prisão automática, o que nós vamos criar, Clébio, e isso é muito grave, são prisões automatizadas, automáticas, que nós vamos disparar em série. O meu receio, e o receio da comunidade jurídica, que não viu com bons olhos, que viu estarrecida a decisão de ontem, claro que há uma ala que está aplaudindo, claro que há uma ala, uma parte do pensamento jurídico que está festejando essa decisão. Quem não está festejando está antevendo prisões em massa. Se os nossos presídios hoje são infernos em vida, eles vão ficar ainda piores. Doutor Roberto, para a gente esclarecer para toda a população, o senhor citou os crimes de colarinho branco, citou também os crimes por exemplo, mais comuns e corriqueiros aí na sociedade. Para a gente entender, haverá o mesmo peso e a mesma medida para aquela pessoa, aquele criminoso que roubou um bombom numa padaria, para o estuprador, até o político? Claro que não. Isso é demagógico dizer, certo? O cabra do bombom sempre vai sofrer a primeira chicotada, como sempre tem sofrido. Não vai mudar a história das condenações, nós vamos agravar a história das condenações. Quem sempre foi condenado será agora condenado antes. Quem sempre foi para a cadeia agora terá mais dificuldades para sair. A questão que se coloca, a questão grave que se coloca, Lidiane, é esta. Não pensem que isso vai fazer com que os pesos das medidas se igualem. Não vai fazer. Aqueles que sempre foram presos serão presos em massa. Aqueles que nunca foram presos poderão ser presos eventualmente. Porque se a gente tiver o mesmo peso e a mesma medida, nós teríamos vários outros políticos aí envolvidos que não estão. Se nós formos pensar em pesos e medidas, essa conta fica ainda mais dramática, ela fica mais injusta, ela fica ainda mais perversa. Quem vai ser preso, a chicotada, a chibata vai doer no lombo de quem sempre desceu. Não tenha dúvida disso. Não pense o nosso amigo que está nos ouvindo agora, que o Brasil está dando, o exemplo que o Brasil está dando ao mundo é que aqui nós prendemos pessoas inocentes, ainda que reconhecidamente inocentes, o que é algo que rompe a nossa tradição jurídica. Nós estamos rompendo a tradição jurídica secular, em nome de uma situação específica. O custo histórico, social, jurídico, prático, que nós vamos suportar por isso, será enorme. Tenha você certeza. Doutor Roberto, diante das suas informações, a gente pode prever, inclusive quando o senhor respondeu a uma das perguntas, dizendo que nós vamos ter, então, a partir de agora, uma prisão em massa, ou seja, muita gente sendo presa sem que provas suficientes tenham sido colhidas e apresentadas, a gente pode entender que o nosso sistema carcerário, já em crise, tende a piorar. De que maneira a gente vai, então, conseguir dar conta dessa situação? A gente tem visto que já existem presídios muito além, com 3, 4 vezes a sua capacidade.
De que forma o Brasil vai conseguir contornar esse problema na sua visão? Olha, o Brasil ele está indo na contramão da solução, ele está agravando o problema. Ele está agravando o problema irresponsavelmente. É impressionante, e é isso que a gente não consegue entender, como é que pessoas dotadas de altíssimo saber jurídico, de altíssima responsabilidade social, estão decidindo da forma como estão decidindo. O grande medo é este. Nós estamos indo contra tudo o que no mundo existe. O mundo parte e está trabalhando numa despenalização. Nós estamos começando a concluir, por exemplo, que a questão da droga no Brasil está sendo tratada de uma forma burra, cara, ineficiente e sanguinolenta. Além, claro, de todos os recortes racistas que são indiscutíveis, penso eu. Nós vamos encher as cadeias de pequenos traficantes, nós vamos lotar prisões de pequenos roubadores, nós vamos trazer o senso comum para dentro do direito, o que é um risco. Antes nós tínhamos as discussões jurídicas, não teremos mais. Porque agora tudo está sendo feito, Cléber, e é esse o nosso o desespero dessa comunidade jurídica, em nome do interesse público, que é sempre algo que ninguém consegue localizar. Doutor Roberto, agora, por outro lado, até ponderando essa questão, uma vez que a justiça, então, se mostre com menor espaço para a defesa, bancando aqui o advogado do diabo de um outro lado, a população, o criminoso, não pode ainda contar e tentar antever a falta de impunidade, já que agora a prisão chega e deve chegar de forma mais rápida. E uma outra questão também, o senhor já prevê aí a superlotação de muitos presídios que têm a capacidade esgotada, mas por outro lado, o senhor enxerga também que algo com relação à defesa dos réus e também ao julgamento com relação aos juízes, algo deve mudar? Então, já que teremos um espaço menor para a defesa também e para acolhimento ali das provas, um trabalho ainda mais minucioso deve ser desenvolvido a partir de agora? Olha, nós nunca tivemos um trabalho minucioso de prova. A prova brasileira é uma vergonha. Nós ainda trabalhamos com provas testemunhais. Agora nós estamos fazendo algo pior ainda, nós estamos elevando delações premiadas a nível de provas absolutas. Nós estamos caminhando para deteriorar ainda mais a qualidade da prova. Porque veja uma coisa, na decisão do Supremo de ontem, o que me chocou, o que me chamou a atenção, foi que se tratou a liberdade como se a liberdade fosse um problema. O problema não está na liberdade, o problema está na lentidão do processo. Na lentidão absurda de um processo. Nós estamos agora saídos de uma semana de 25 anos de uma questão, da pior questão de São Paulo, que foi o massacre do Carandiru, em que todos foram absolvidos. Nós chegamos a essas conclusões no Brasil. 111 pessoas morrem de tiro e ninguém é responsável por isso. Nós estamos trabalhando numa justiça altamente condenatória. Nós estamos vivendo, ultimamente, o que muitos chamam de delírio acusatório. Eu lamento e lastimo por quem tiver algum dia envolvido na justiça criminal. A dificuldade para soltar alguém é absolutamente gigantesca em relação a qualquer outro esforço dentro da legislação brasileira. O que nós temos de prova no Brasil hoje é um arremedo de prova. Nós não temos prova. Essa é a questão. Nós ainda vivemos na prova testemunhal. Nós ainda estamos cada vez mais enaltecendo a prova testemunhal. Isso, Lidiane, atrasa o nosso processo 200 anos. Agora que a prisão se tornou automática e fácil, agora que muito menos cuidado se tomará para a prova. Agora não precisa provar mais. Porque a presunção de inocência, como disse o ministro Barroso, começa a perder efeito, começa a perder importância. A frase de uma infelicidade total.
A presunção de inocência é um princípio constitucional que não vai perdendo o efeito, ele não vai se diluindo, não vai se desmilinguindo, não vai se desmanchando. Tá ótimo. Ele existe. Agora, se para condenar ficou mais fácil, se o caminho para a condenação ficou mais fácil, tenha certeza, querida, as provas ficarão ainda piores, porque agora está fácil condenar. Tá ótimo, doutor Roberto Tardelli, advogado criminalista, que participa com a gente aqui dessa edição do Link Record News. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Roberto. Você vê que esse assunto é extremamente polêmico e delicado. Tem os dois lados aí que precisam ser ouvidos. Por isso, logo mais, ainda nessa edição, nós vamos ouvir um outro entrevistado que também vai tentar sanar as nossas dúvidas a respeito do tema. Fica o convite a você que tem perguntas a respeito disso, pode manifestá-las, pode enviá-las para o nosso entrevistado, que logo mais falará sobre isso de duas formas. Pela nossa hashtag Link Record News nas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela o número também, é 11 95307 1851. Pergunte o que você quiser para tentar, então, diminuir o máximo de interpretação errônea a respeito de um tema tão delicado como esse.